Boa noite. Hoje, dia 21 de maio de 2020, e começamos aqui agora mais uma live junto com você sobre Corona Sem Neura. A gente vai passar junto por essa aqui, a gente tem falado isso nessa sequência que a gente tem de lives, e cada dia a gente vem aqui, conversa com um profissional, com uma pessoa ou que está geograficamente em outro ponto do mundo de uma forma diferente, ou tem uma profissão que dá para a gente um olhar diferenciado. Mas o grande lance aqui, o grande truque, o grande trunfo, ou o grande objetivo é garantir que a gente consiga manter a nossa saúde mental durante todo esse período da pandemia. Porque a gente já sabe, já tem evidência científica mostrando, principalmente na China, onde aconteceu anteriormente todo esse problema, que o número de ansiedade, de pessoas com depressão, com insônia, com estresse pós-traumático, ele tende e vai aumentar. Agora, a chave do sucesso terapêutico, ou até mesmo para a gente conseguir que essa quarta onda que a gente tem tanto falado aqui, de problemas na área da saúde, possa ficar bem achateadinha, bem pequenininha, é a gente expandir a nossa consciência, expandir a nossa mente, entender como funciona tudo isso dentro do nosso cérebro e com isso, na verdade, não permitir que esses problemas de ordem mental se manifestem. Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando para você que é possível. Durante todos esses anos, eu escrevi um monte de livro. O último livro que a gente publicou, junto com a editora Planeta, o livro O Cérebro Ninja. Eu dou uma explorada legal em todos esses aspectos para que você possa turbinar o seu cérebro e você possa utilizar 100% do órgão a seu favor. A gente sabe que existem muitas e muitas situações que nos desafiam no dia a dia. Isso mesmo, desafia a gente no dia a dia. E uma delas é essa bendita pandemia, esse medo que as pessoas estão vivenciando, esse problema que parece que nunca mais tem fim, essa forma que agora a gente é convidado a todo momento a mudar, a não poder cumprimentar as pessoas como a gente fazia anteriormente. Enfim, é um novo normal, né? E não vai existir um dia ali que vai tocar o sininho. Esse dia é agora, esse dia é hoje. Bom, eu estou falando aqui bastante com vocês, mas eu queria dar boa noite para todo mundo aqui, falar que é um prazer incrível estar junto com vocês. A gente falou agora há pouco, eu fui entrevistado pelo Felipe Campos. Foi uma entrevista muito bacana. Depois, se você quiser assistir, corre lá na página dele e fica 24 horas no ar, então você pode assistir. Foi incrível, foi realmente muito legal. E a gente vai seguir aqui a nossa live, vamos continuar aqui 1 hora conectado. E o convidado da noite é o Charles Bueno, que é Master em Hipnose Terapêutica e tem bastante conhecimento sobre o tema. Eu vou fixar aqui, gente, o tema para que a gente possa falar, e quem está entrando depois, ou que até mesmo queira entender a todo momento que a gente está falando, fica mais fácil aqui. Então eu coloquei aqui, olha, o tema de hoje, auto-hipnose para passar a quarentena com tranquilidade, com Charles Bueno, que é Master em Hipnose Terapêutica. Enfim, bom, vamos lá. Olha, Creuza, boa noite, Tina, boa noite. É isso aí. Pessoal agradecendo o conhecimento. Vamos lá, ó. E vamos aproveitar porque eu quero que vocês participem e façam perguntas. Vamos utilizar esse espaço, como eu falo sempre, como um celeiro de ideias e de possibilidades para que a gente possa sair melhores, né? Vamos ver aqui se o Charles já está fazendo a conexão com a gente, porque eu já aceitei o convite dele para fazer a conexão. Charles! Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Olha só, muito boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui com a gente, viu? Na verdade, é um prazer enorme estar partilhando conhecimento aqui com você, com uma pessoa que tem um conhecimento incrível, né? Dentro também da hipnose, porque eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e vejo que o seu trabalho é perfeito, é fantástico. E fazer essa sequência de lives para tranquilizar o pessoal em casa, para mostrar formas, né, que
pode se lidar de uma forma diferente com toda essa questão de pandemia, e a hipnose também chega com toda essa potência aí, não para acabar com o problema, mas para ensinar, né, o pessoal a aprender a lidar com uma forma diferente, né? Desde que nós trabalhamos com a mente, né? É incrível isso. Obrigado Ô, Charles, por essa... Você sabe que o nome dessa série de lives, na verdade, ele foi um nome muito pensado e de propósito mesmo. Porque a gente falou assim no começo, a gente percebia que as pessoas estavam querendo pegar carona no corona. Aí o nosso trocadilho começou assim, a gente conversando com o pessoal que trabalha com comunicação com a gente e tudo mais, falou, peraí, não dá para ficar pegando carona no corona, o corona é uma coisa séria, é um problema, né? Então a gente precisa ter o corona só que sem neura, com neuro, mas sem neura, porque senão a gente vai potencializar e vai amplificar o problema, coisa que, obviamente, a gente não quer. Você sabe que dentro da hipnose, assim, a pessoa que me conduziu a entender a hipnose de uma forma diferente foram duas pessoas. Uma delas, que você certamente conhece, o nosso amigo Fábio Puentes, né? E uma segunda pessoa, que eu tenho um contato fora do país, o Alberto Lopes, né, lá de Portugal. Mas eu não poderia deixar de dizer aqui que, por exemplo, o meu professor titular, o chefe da cadeira lá na USP, onde eu faço parte da equipe e chefio um grupo, o professor Manuel Jacobsen Teixeira, teve o seu pensamento bem ousado lá atrás, quando convidou o Fábio Puentes para entrar dentro do hospital e falar, não, para com isso, vamos entender e vamos estudar isso aqui, porque tem muito paciente aqui que tem dor crônica ou que tem sofrimentos e que, na verdade, a gente sabe que não consegue lidar com toda essa questão da produção de pensamento, do gerenciamento das emoções, e a hipnose começou a ser usada dessa forma. Eu sei que você é professor de hipnose, inclusive, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui, porque, acredite, Charles, ainda tem muita gente que acha que hipnose é coisa ruim, é coisa para tentar induzir as pessoas para fazer coisa errada, que você pode hipnotizar uma pessoa para sempre, essa pessoa vai te dar dinheiro, vai fazer coisa errada. Então, eu queria que você desse uma explicada aqui para todo mundo, para entender o papel da hipnose e até onde ela pode ser perigosa, de fato, ou não. Que legal ver que seus contatos foram contatos extremamente incríveis, né? Acompanho o Fábio Puentes, o Dr. Alberto Lopes, estive com ele em Portugal o ano passado, nessa mesma época de hoje, né? Eu estava com ele, nós fizemos visita na clínica lá, incrível, a forma dele trabalhar realmente diferenciada, é uma das pessoas que nós realmente gostamos muito de acompanhar o trabalho também. E sobre essas questões da hipnose, Fernando, realmente as pessoas realmente têm medo, né? Algumas porque não conhecem a hipnose, outras porque ouvem falar sobre hipnose ou vê alguma coisa no Google, na internet. Nós sabemos que a internet hoje ela tem de tudo. E nem de tudo que está na internet é verídico, né? Infelizmente, as informações elas não são 100% verídicas. Então, aquela pessoa que não tem o conhecimento ou não busca muito a fundo entender o que é hipnose, ela para ali na primeira resposta que ela coloca no Google lá, o que é hipnose, aí já... Se vem uma coisa positiva, boa. Se vem uma coisa negativa, já para por ali e não continua, né? Mas falando sobre a hipnose, é um processo totalmente natural nosso, né? E não tem essa questão de ser manipulado, ou eu vou manipular a pessoa para ela me dar dinheiro, ou fazer coisas ruins dessa maneira. Porque o processo ele é totalmente consciente. É um processo que a pessoa ouve o terapeuta, o hipnoterapeuta, do começo ao fim, né? É 100% consciente. Tem algumas pessoas que elas entram num estado mais profundo de hipnose, que elas têm uma vaga memória do que aconteceu, mas logo em seguida elas lembram de tudo que aconteceu. Então, não existe essa questão de ficar fora, né, ou ficar preso dentro da hipnose. É um processo natural que eu passo, você passa, as pessoas que estão aqui nos assistindo passam todos os dias, né? Nós costumamos dizer que isso aqui, ó, faz nós passarmos por hipnose todos os dias, né? Quem nunca procurou a chave do carro, a chave de casa, talvez estava dentro do bolso, às vezes estava na frente e não via. É uma forma de hipnose também, porque a hipnose ela acontece diariamente através de foco e concentração. Então, toda vez que nós estamos focados, todas as vezes que nós estamos concentrados, nós entramos no estado de hipnose. E tem um exemplo que eu gosto muito de citar, doutor, que é quando nós estamos ligados, assistindo algum filme, assistindo alguma série,
que nós realmente entramos, né, dentro daquele filme, dentro daquela série, sentimos as emoções que aquela série, aquele filme nos permite, né? Por quê? Porque é através de foco e concentração. Então nós estamos concentrados e focados naquilo, nós nos permitimos sentir o que aquele filme, aquela série emocionalmente quer nos mostrar. Então, quando isso acontece, quando nós ficamos com raiva em um filme, quando nós choramos, nós sentimos uma emoção triste, quando algum personagem que você está gostando muito do filme morre e a cena te propõe aquilo, é porque está acontecendo o estado de hipnose, você sente aquela emoção. Então é um estado natural, não depende de mim, não depende do outro, depende sim de você, da permissão da própria pessoa para entrar no estado. Sobre essa questão Agora, de Charles, ser perigoso... você falou em série, você sabe que recentemente eu assisti uma série no Netflix que eu fiquei encantado. E Freud, você assistiu Freud ou não? Ainda não? Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu tenho muitos alunos que comentam sobre... Olha, eu recomendo. É lógico que assim, ali tem uma visão romântica da história, existe criação no meio, mas mostra justamente ele utilizando ou tentando utilizar a hipnose como forma de terapia e verificando esse processo acontecendo a todo momento. Então, assim, realmente é incrível. E é lógico, né? Existe sempre esse imaginário de todo mundo, mas ali ele trabalhou com, inclusive, libertando alguns dos personagens de gatilhos mentais negativos ou de crenças que foram traumatizantes no passado e bloqueavam as pessoas. Então, assim, vale a pena assistir. Nesse tempo de quarentena, Com quando a gente tem um certeza. pouquinho mais de tempo, eu acho que vale a pena. Mas, por favor, prossiga. Você estava falando justamente daquele medo que a gente comentou, que algumas pessoas têm de que a pessoa sob hipnose poderia fazer alguma coisa ruim, que não teria vontade espontaneamente de fazer. Isso. Na verdade, a pessoa que entra no estado de hipnose, ela está sob o próprio controle, né? Muitas pessoas, inclusive, doutor, quando participam da hipnose pela primeira vez, sabe aquelas pessoas que são mais controladoras, aquelas pessoas que gostam de ter tudo sob o seu próprio controle? Algumas pessoas desse tipo de personalidade, elas têm um pouco de dificuldade para entrar. Por quê? Porque elas ainda não entenderam que o processo é elas quem guiam. E elas acham que, mesmo falando, olha, a hipnose é você quem controla, é você quem está sob controle, elas acham que nós que somos hipnoterapeutas, nós estamos no controle. Na verdade, não é isso. E a partir do momento que ela entende, bom, se é eu que estou no controle o tempo inteiro, flui naturalmente, flui de uma forma muito tranquila, muito gostosa de ver, porque as mudanças que acontecem dentro de hipnose é algo realmente assim, quem nunca experimentou, procure experimentar, porque é realmente algo que trabalha questões profundas, trabalha as crenças, trabalha traumas e muda a vida das pessoas de uma forma muito mais rápida, dando uma outra visão de tudo aquilo. Então não é que apaga a memória também, não existe isso. Você vai ter a memória, ela é benéfica para a vida toda, é aprendizado, né? Não dá para se apagar a memória. Mas mudar o sentido de algo que foi ruim para você no passado, te dá uma nova visão daquilo hoje, né? E quando a pessoa perde esse medo e entende que ninguém fica preso, que você não é controlado pelo hipnotista, que é você quem está no controle o tempo inteiro, que não é nada além do normal, que é simplesmente um estado de foco, de concentração, né? Hiperconcentração, tudo muda. Não é impossível hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada. Eu não posso chegar na pessoa e falar assim, olha, quer ser hipnotizada? E a pessoa fala não. Eu falo, então vai, vamos fazer agora a força. Não existe isso. A pessoa só passa pelo processo se ela quer. É impossível você obrigar a pessoa a passar no estado. Até por isso, os resultados também são assim. É um conjunto entre o hipnotista e o cliente. Se ele quer mudar, se ele se permite, eu tenho a ferramenta e o caminho que ele precisa chegar para resolver o problema. Se ele não se permite, nada acontece. Nem transe acontece, nada Charles, acontece. mas fala uma coisa para a gente aqui. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas ou existem pessoas que de forma nenhuma vão ser hipnotizadas? E o que eu quero dizer é o seguinte, antes de começar um processo, começar uma terapia, você consegue perceber se aquela pessoa tem a suscetibilidade para ser hipnotizada mais do que outra? Ô, doutor, na verdade, eu via, no começo, quando eu entrei na hipnose, eu via muito isso,
das pessoas rotularem as pessoas. Por exemplo, pessoa que tem déficit de atenção, por exemplo, é difícil de entrar em transe. Eu via muito isso, e na verdade não tem como você saber se a pessoa entra de uma facilidade ou demora um pouquinho mais só de olhar ela. Você julgar, a pessoa chega e fala, eu tenho déficit de atenção. Pode ser difícil. Na verdade, não é muito bem assim. Só o processo, só na prática, que eu vou saber se essa pessoa vai mais rápido ou ela vai demorar um pouquinho. Existem alguns testes que nós aplicamos para poder entender esse estado, mas as pessoas só não vão ser hipnotizadas se ela não quiser, se ela não se permitir. Não, mas você está falando, se ela se permite. Mas você está falando uma coisa bem interessante aqui, bem interessante aqui. O indivíduo que tem o diagnóstico de déficit de atenção, ele tem alguma característica diferente do resto da população? É mais fácil ou é mais difícil ele ser hipnotizado? Ou tanto faz? Na teoria... E digo mais, teoria, e pergunto mais. O indivíduo medicado, o indivíduo com déficit de atenção, que toma um psicoestimulante, isso interfere no processo da hipnose? Na teoria que nós sempre escutávamos há muito tempo, desde muito tempos atrás, eles rotulavam sim que pessoas que têm déficit de atenção tinham uma dificuldade maior. Só que ao decorrer das práticas clínicas, não é exatamente isso que nós vemos. Nós vemos altamente pessoas que têm déficit de atenção tendo facilidade para entrar no estado. Por isso que eu vou totalmente contra esses rótulos, porque eu não pré-julgo a pessoa pelo tipo de problema que ela tem. Se ela vem com déficit de atenção, eu não vou pôr na minha cabeça, bom, ela vai ser difícil de entrar em transe. Eu vou fazer com que ela experimente primeiro, faça todo o processo, para eu ter a certeza da forma que ela vai. Porque não é assim, as pessoas são diferentes, não é todo mundo igual, né? Cada um entra de uma forma, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua porta de entrada. Então, sobre medicamento, algumas pessoas, essas pessoas que tomam medicamento não atrapalham. No caso do déficit de atenção, não atrapalha. Não atrapalha, não. Já encontrei algumas pessoas que atrapalhou, mas não foi questão de déficit de atenção, e aí não era por conta de estar tomando medicamento, mas sim tomando medicamento em excesso, né? Tem alguns medicamentos que eles induzem o estado de hipnose, né? Clonazepam, o Zolpidem, tem alguns medicamentos que eles induzem, né? Ajudam o estado de hipnose a acontecer. E na maioria das vezes, muitas pessoas que vêm na clínica já tomam esses remédios, já tomam algum remédio que é indutor de transe, né? Então acaba não prejudicando a medicação, não. É muito difícil, só se realmente a pessoa estiver dopada ou ela... por exemplo, eu já atendi pessoa que tem ansiedade muito forte, que ela toma o medicamento, só que ela agendou no horário comigo, ela já estava bem no final do processo do medicamento, sabe? Do efeito do remédio, e ela já estava voltando àquela agitação, já estava voltando àquele comportamento mais agitado, não foi muito bem nesse momento, e nós conversamos, e eu perguntei para ela, olha, qual que é o melhor horário para você? Qual que é o melhor horário que você está sentindo melhor? Ela falou, olha, geralmente 8h30, 9 horas da manhã, 40, 50 minutos depois que eu tomei o remédio, eu estou muito bem. E nós remarcamos a sessão para uma outra hora de manhã, e ela foi super bem, aconteceu super bem. Então, assim, é muito feeling, é muito feedback, não dá para você pré-julgar apenas olhando a pessoa, falar, olha, essa pessoa não vai, com essa não funciona. Não, é só na prática mesmo, é fazendo mesmo, porque vale muito mais a questão de eu fazer na pessoa do que eu pré-julgar ela por alguma questão. Agora, Charles, algumas pessoas têm perguntado aqui em relação à faixa etária, querendo saber o seguinte, é que tem muita pergunta chegando, e eu faço questão de deixar, porque se a gente tira aqui os comentários, a gente perde justamente a possibilidade de passar essas informações do que o pessoal quer saber. Verdade. Olha só, a Evalda Nunes está querendo saber o seguinte, adolescente pode ou não utilizar esse método? E também foi perguntado aqui anteriormente se crianças também podem. Como é que funciona, Charles? Tem alguma questão? O que eu sei é assim, pacientes, por exemplo, pessoas que têm mais idade, que, por exemplo, têm um diagnóstico confirmado de um quadro demencial, como, por exemplo, um Alzheimer avançado ou algum outro tipo de demência, é complicado você conseguir manejar e lidar com a hipnose. Mas em relação a crianças e outras situações, existe algum limite?
Realmente, essas pessoas que têm um problema, né, neurológico já não vai funcionar, não vai fluir bem no transe. Mas as crianças elas vivem em transe, doutor. É muito mais fácil fazer em crianças, né? Elas têm uma, como que eu posso dizer? Uma Uma imaginação muito vivência, talvez, fértil. Sim, sim. Sim, uma imaginação muito fértil. Você hipnotiza a criança de olhos abertos. Tem as pessoas falam, mas eu preciso hipnotizar a criança, tem que fechar os olhos como adulto. Não é sempre assim. Criança é diferente. É muito mais fácil, claro que eu tenho que usar um pouco o lado lúdico e entender a forma e a linguagem de comportamento e a forma que aquela criança é adaptada para que eu possa utilizar isso a meu favor. Mas crianças funcionam sim. E já é possível utilizar os métodos de hipnose de hoje com a forma mais lúdica. Eu já tive experiência com criança a partir de 6 anos de idade. Eu já tive esse tipo de experiência com criança a partir de 6 anos de idade. Bom, Adolescentes. um lugar que a gente sabe que é muito importante, por exemplo, é no consultório de um odontopediatra. Como é que você vai mexer na boca de uma criança se você não tiver o mínimo de... Não vou nem falar de traquejo profissional, né? Você precisa, na verdade, dominar, de alguma forma, alguma técnica dessa para conseguir convencer que uma criança abra a boca num lugar que tem uma super inervação, então extremamente sensível, que você consiga fazer um trabalho, né? E é muito legal que, você falando em consultório de odontologia, é muito bacana, tem várias técnicas, inclusive técnicas de anestesia, que você pode fazer com a criança e funciona incrível. Funciona de uma forma assim, muito incrível e é totalmente lúdico mesmo, é diferente. Não é como adulto. Hipnotizar uma criança não é hipnotizar como adulto, mas sim se adaptar à linguagem dessa criança, procurar forma e buscar levar formas que essa criança entenda, né? E também dá para hipnotizar, não hipnotizar, né? Mas nós costumamos dizer que existe a hipnose do sono. Não sei se o senhor já conhece um pouco desse caminho, mas tem a hipnose do sono, que é onde, no caso, quando a criança ela tem meses de vida, até 4 ou 5 anos de idade, até adultos pode-se usar isso, mas mais para criança mesmo. Quando chega algum pai com criança menor de 5, 6 anos de idade, nós ensinamos essa hipnose do sono, que é conversar com a criança, né? Dar sugestões para a criança quando ela está no sono do estado REM, né? Que ela entrou no estado mais profundo de sono, 40, 50 minutos depois que ela dormiu. Você começa a dar sugestões positivas de acordo com o objetivo que você tem, que você quer que aquela criança seja. Se você quer que ela seja mais calma, se você quer que ela seja mais... que ela brigue menos, que ela fique menos nervosa, tudo dá para se trabalhar. Eu acredito que pai que tem esse conhecimento, que se abre a ter esse conhecimento e pode utilizar com o filho que tem meses de vida e consegue trabalhar essas questões, essa criança vai crescer de uma forma totalmente diferente no mundo que nós temos hoje. Ter nas mãos uma forma muito diferente de mudar a vida de uma criança desde quando é pequeno, né? Agora, Charles, a gente está vivendo um momento realmente desafiador, né? Tanto é que a gente criou aqui esse ambiente para a gente poder trocar informação e justamente para que as pessoas, depois que saiam aqui da live, elas tenham consigo um enriquecimento, né, de informação concreta mesmo, né? E a gente sabe que o cenário ele está deixando muitas pessoas aí em pânico, pessoas estão ficando ansiosas, estão abrindo o quadro de depressão, e grande parte disso a gente sabe que tem tanto a questão do problema propriamente dito, né, do medo de uma infecção, do coronavírus tal, mas muito, talvez numa proporção muito maior, da forma que nós somos bombardeados de informação negativa, com uma grande dose de exagero vindo dos meios de comunicação. Quer dizer, nem todo mundo tem aquela fortaleza pessoal que consegue abrir ou assistir um jornal, entender o que está sendo falado, sem se deixar emocionado pela situação, né? E até a questão aí da imposição, do isolamento, que muitas vezes faz com que a gente deixe de ter alguns mecanismos naturais, né, para controlar essa ansiedade. Então, se tudo o que você está pensando em fazer está inadequado, se você não vê um horizonte que você vai poder novamente sair, fazer uma caminhada, alguma coisa assim, está deixando as pessoas, na verdade, irrequietas, inseguras, chateadas.
e muitas vezes até doentes, não pelo coronavírus, mas como efeito colateral de toda essa massificação de informação negativa. Então, assim, como que a hipnose pode nos ajudar? Imagina que é o seguinte, a gente está numa situação que quem está com um quadro clínico mais grave, tudo bem, vai lá fazer uma consulta online, vai precisar buscar. Mas tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto da descompensação, mas querem um pouco mais, porque também só a gente falar aqui, ó, gente, fica calmo, vai dar tudo certo. Olha, faz um pouquinho de atividade física, faz ali uma meditação, faz um exercício de respiração. Só isso não funciona, né? São hashtags que toda hora chegam martelando na cabeça da gente, dando comando de desespero, não mostrando uma luz no fim do túnel. Como é que a gente pode, na prática, com dicas simples, criar um bloqueio para tanta informação negativa que tem chegado para a gente? Realmente, é um momento muito difícil, né? E como você falou, as pessoas que não sabem lidar de uma forma... realmente, não é parar e falar assim, eu vou ficar calmo agora, nada está acontecendo, porque nós somos bombardeados de notícias ruins, e o pior disso é que são notícias que nós nem sabemos a veracidade real daquilo, né? Ela é potencializada de uma tal forma que a hipnose é o quê, doutor? É foco e concentração. Se a pessoa está no momento de fragilidade, ela começa a ver aquelas notícias ruins, o que ela vai fazer? Ela vai ficar pior do que ela já está. E eu vou citar uma situação que eu percebi que no início da quarentena, quando teve aquele primeiro fechamento de quarentena, né, estendeu depois, mas os primeiros 20 dias, eu fiquei em casa, eu fiquei ali, eu tenho essa modalidade de poder trabalhar de casa também, e eu fiquei em casa 20, 25 dias, e quando eu saí para a rua depois, parecia que tudo tinha mudado, parecia que o mundo tinha tomado uma outra cara. Você sabe quando você sai e parece que você está indo para uma guerra, que você está frágil, que qualquer coisa que está acontecendo, ele pode atingir você de uma forma fatal? Realmente, é essa impressão que a mídia leva para quem está em casa. Porque as pessoas se sentem cada vez mais frágeis. E realmente, se a pessoa não sabe como lidar com isso, ela só vai potencializando. Ela vai potencializando dia sim, dia não, dia sim, dia não, e vai aumentando isso. E tem uma técnica que eu gosto muito de ensinar, que não é difícil, e não precisa, basicamente, você buscar o estado de hipnose ou fazer uma auto-hipnose mais profunda, mas sim trabalha muito mais a sua imaginação e alguns outros pontos que faz com que essa situação seja reduzida. Então, por exemplo, eu estou com muito medo de sair para a rua, eu estou com muito medo do que está acontecendo, estou ansioso, ou eu estou qualquer tipo de emoção que você esteja sentindo, é possível você alterar essa emoção, né, o patamar dessa emoção, inclusive, por muitas vezes, zerar essa emoção completamente, se você seguir todos os passos. Posso ensinar aqui, doutor? Você diz assim, é como se fosse um volume, né? Tipo, não tem por que você ficar irradiante e feliz da vida com aquela informação, ou com aquele impacto emocional. Exatamente. Que aquela realidade está te trazendo. Só que você pode deixar aí no volume de 10, que é o máximo, ou você pode reduzir isso, sei lá, para o número de 1, que seria o razoável. Do tipo, alguma coisa está acontecendo, mas eu não permito que me cause um desarranjo cerebral e mental horrível. É isso que a gente vai conseguir aprender com esse exercício que você vai ensinar. Isso. Eu então, mesmo costumo fazer esse exercício. Ó, é muito simples de fazer. Por exemplo, eu estou sentindo uma ansiedade. Se eu estou sentindo essa ansiedade, eu vou fechar os olhos. Eu fecho os olhos e eu preciso medir essa ansiedade. Qual que é o nível dessa ansiedade de 0 a 10? Então eu penso comigo, de 0 a 10 o nível que eu estou sentindo aqui. Se 0 é nada e 10 é o topo, eu estou sentindo 8. Então eu peço para que a pessoa erga o braço, qualquer um dos dois, direito ou esquerdo, no nível que ela acha que é o 8. Não importa a altura aqui, tá? É o nível da própria pessoa. Então se o 8 para mim é aqui, tá ok aqui para mim. E depois que ela ergueu esse braço, eu peço para que a pessoa imagine que a qualquer momento o braço ele vai começar a descer lentamente em direção à perna. E conforme o braço desce, toda essa ansiedade, ou angústia, ou tristeza, ou medo, começa a reduzir.
completamente a zero. E a qualquer momento a pessoa vai perceber que o braço ele vai começar a descer, sozinho. Automaticamente ele começa a descer. E conforme ele desce, você pensa, quanto mais meu braço desce, mais o meu corpo relaxa, mais eu fico tranquilo, e tudo isso que eu estou sentindo vai reduzindo completamente a zero. E vai se repetindo essas sugestões. E a hora que a pessoa percebeu, o braço já tocou a perna e já reduziu toda aquela sensação, porque nós tiramos o foco do problema e nos estamos dando sugestões positivas. Pode acontecer, por exemplo, encostou a mão na perna. E agora, olha, agora não isso tá serve só para ansiedade? Isso serve só para ansiedade ou para qualquer coisa? Por exemplo, o que eu tenho ouvido muito, as pessoas têm ficado muito chateadas com essa ideia de eu não posso, eu quero ir trabalhar, mas não estão deixando eu sair na rua e não estão deixando eu ir trabalhar. Tá? Não estou dando nome de nada, de ninguém e falando coisa nenhuma. Só estou falando que essa é a sensação primitiva que vem dentro do coração das pessoas. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair, voltar para a minha vida normal, ir lá trabalhar e continuar produzindo. Não estão me deixando. Estão me falando que tem um problema muito grave, que eu preciso ficar aqui dentro quieto, enquanto eu sei que eu quero fazer uma outra coisa. Quer dizer, é um sentimento meio de insatisfação, meio, enfim, não é legal. Eu posso fazer com isso também. Pode fazer com isso também. Qualquer tipo de Então, sentimento, emoção que esteja sentindo. Eu fecho os olhos e primeira coisa é fazer já um paralelo. Então, assim, eu vou precisar graduar isso. Lembrando da escola que 10 seria a nota máxima e 0 o fracasso total, o nada. A pessoa precisa fechar os olhos e fazer a equivalência do quanto que ela acha que aquela situação está incomodando, o quanto que ela está empoderando aquela situação. Isso. E aí, com os olhos fechados, exatamente, vai deixando lentamente o braço descendo e trabalhando com a mente, fazendo uma equivalência para que aquela sensação venha a reduzir. Até que a hora que toca no braço, a tendência que existe é da pessoa perceber isso de uma forma mais tolerável, ou mais racional, ou menos negativa. Isso. É importante, doutor, que ao identificar o nível, bom, se de 0 a 10 o meu está 8 e eu ergui o braço no 8, é importante que a primeira sugestão que a pessoa fosse autodar é que a qualquer momento o meu braço vai começar a descer lentamente em direção à minha perna. E conforme o braço desce, tudo isso que eu estou sentindo vai ser reduzido completamente a zero. Aí não precisa... Agora, a pessoa tem que ficar sustentando, né? Ela precisa ficar sustentando o braço. Ela pode sustentar o quanto ela quiser. A qualquer momento, o braço ele vai começar a descer sozinho. A qualquer momento, o braço desce sozinho. E ao começar a descer, automaticamente vai reduzindo. E é importante que a pessoa sempre repita. Conforme o meu braço desce, tudo isso que eu estou sentindo vai diminuindo, diminuindo. Eu vou ficando completamente tranquilo, calmo. Toda aquela sensação ruim vai embora completamente. E ao tocar o braço tocar na minha perna, tudo está completamente zerado. Se tocar na perna ainda estiver incomodando, não está da forma que você quer, você pode fechar os olhos de novo e imaginar agora qual que é o nível que isso ainda está. Se estava 8, pode estar 5, pode estar 4, e você pode repetir o exercício de novo e fazer mais uma vez até chegar agora, uma situação quanto satisfatória. tempo, mais ou menos, você imagina que uma pessoa ela consiga lidar com essa situação? Isso é um exercício que vai durar o quê? Uns 3 a 5 minutos? 3 a 5 minutos. Tá. 3 a 5 minutos. É bem rapidinho. Quer dizer, o mais importante é a pessoa também exercitar e praticar, né? Porque ela mesma vai se conhecendo e trabalhando com esse comando. Quer dizer, eu estou aqui, eu vou tentar fazer uma análise neurológica do que esse exercício produz na gente. Primeira coisa, eu estou colocando uma quantificação na minha emoção negativa. Então, a hora que eu dou uma nota, ela deixa de ser aquela coisa abstrata, né? Então, quanto que isso é ruim? Pronto, você colocou. Conforme eu vou dando o comando, naturalmente é de se esperar, né? A força da gravidade puxa o nosso membro para baixo. Então, assim, vai melhorar de alguma forma. E conforme eu vou retroalimentando, né? Eu vou passando essa informação novamente, conforme meu braço desce, essa equivalência vai reduzir a minha emoção. Então, eu vou educando o meu próprio cérebro, e aqui o que a gente está querendo dizer é, eu estou pegando a minha parte racional, fazendo com que ela tenha uma influência direta no meu sistema límbico, e eu vou diminuindo a força
dessa informação ruim. É muito legal esse exercício que você ensinou, viu? É muito legal. Eu Porque gosto independente do que a pessoa esteja ali sentindo, né? Quer seja um medo, quer seja uma raiva, quer seja uma insatisfação, ela com ela mesma consegue lidar e trabalhar. Sendo que tem essa necessidade que você falou, né? Não tem um manual de instrução, mas você precisa, como você é a pessoa que vai se colocar nesse estado, você precisa pelo menos se permitir a brincar com os seus... Brincar, eu quero dizer, né? Lidar com os seus pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo, né? Isso pode ser ensinado para criança também? Pode ser ensinado para criança. No caso de uma criança, por exemplo, se ela estiver sentindo alguma coisa ruim e você conseguir identificar com essa criança, você pode, por exemplo, pedir para que ela imagine qual o desenho que ela mais gosta. Por exemplo, ela gosta do Super-Homem. Então tá, você fechando os olhos agora, você é o Super-Homem. Eu quero que você estique o teu braço com a força do Super-Homem. Só que você não está com a força do Super-Homem ainda. Você só vai estar com a força do Super-Homem a hora que esse braço tocar a sua perna, porque ele vai começar a descer lentamente. E assim que tocar a sua perna, você tem a força do Super-Homem e tudo isso que você estava sentindo de ruim desaparece completamente e nada mais te incomoda, porque agora você é o Super-Homem. E pede para essa criança fazer esse exercício, deixar o bracinho descer. Criança é muito mais simples, muito mais fácil, mas tem que trabalhar o lado lúdico. Essa parte de super-herói, essa parte de desenho, entender o que agrada princesa para criança, super-herói para menino. Princesa. Eu imagino que... Olha só, tem uma pergunta aqui bacana, pessoal, que é exercício prático. A Cíntia Rafa, olha, ela fez uma pergunta interessante. Olha só, como fazer a autossugestão, né? Ela coloca dessa forma, né? Ou auto-hipnose, para autoestima. Porque se o indivíduo começar a pensar assim que a estima está baixando, pô, aí vai ficar lá embaixo. Como é que pode fazer? Como que é, doutor? Não entendi. Para autoestima, ela quer saber assim, a pessoa não tem uma autoestima boa e quer melhorar, né, o seu valor perante si mesma. Qual que seria um bom exercício? Todo esse exercício que eu ensinei para redução de emoção também serve para as coisas positivas. Também serve. Ao reduzir meu braço, eu vou estar totalmente forte, maravilhoso. Você pode dar sugestões positivas também nisso. Funciona da mesma maneira, da mesma forma. Só que existem outras formas também de você trabalhar isso e se dar autossugestões diretamente. Posso ensinar uma outra técnica aqui? Pode, porque isso aqui são pílulas interessantíssimas e eu tenho certeza, só para você saber, essa live ela fica 24 horas aqui. Provavelmente, quando a gente for encerrar ela, quando der aqui o período de 1 hora, eles já vão jogar para mim a opção, porque o Instagram já está fazendo isso comigo. Eu não consigo salvar a live, já tem que virar um IGTV, tá? Mas, de qualquer forma, a gente salva aqui também e eu estou subindo no canal no YouTube, depois eu passo para você também, para a gente compartilhar. Maravilha. Porque, assim, a gente está conversando com calma, com tranquilidade, e a gente está ensinando coisas práticas. É lógico que, assim, tem pessoas que vão precisar procurar aí um atendimento online, vão precisar de alguma coisa mais sofisticada. Mas, para muita gente, às vezes é uma dica, é um clique que você dá e a pessoa aprende a lidar com aquilo e, pô, já fez toda a diferença. Você imagina se cada 1000 pessoas ansiosas a gente conseguir ajudar 200, 300, pô, já estamos ajudando um monte de gente. Né? Então, com certeza, é uma corrente muito grande. Vai ficar aqui 24 horas, é uma corrente muito grande. Vai ficar aqui 24 horas, depois para o YouTube fica eterna. Mas vamos lá, Charles. Ensina para a gente eu vou ensinar um exercício agora para entrar em auto-hipnose, dita mesmo, a própria auto-hipnose. Eu quero entrar em auto-hipnose. Claro que demanda exercício, demanda prática, tá? Mas eu vou ensinar porque é uma forma rápida. Eu costumo ensinar muito isso nos cursos que as pessoas fazem auto-hipnose e para se dar autossugestões mesmo. Então, não é tão bonito de ver, tá? Porque eu trabalho mais a bola do olho aqui, o globo ocular. Então, o que consiste isso? Eu vou fazer, depois eu explico como que faz esse passo a passo. Eu olho para cima, eu preciso olhar o mais alto possível, como se eu fosse enxergar a minha testa, tá? Não ergo o pescoço, mas enxergar a testa, lá em cima, lá atrás. Eu vou ficar com o olho assim por um tempo, coisa de 1 minuto mais ou menos. E você vai perceber que o olho ele começa
a querer piscar. E a hora que ele querer piscar, é só fechar os olhos, abaixar o pescoço e começar a relaxar. A partir do momento que você já estou em auto-hipnose aqui, tá? A partir do momento que eu já fechei os olhos, eu já posso começar a me dar autossugestões. Primeiro eu dou sugestões de relaxamento, que eu vou relaxando cada vez mais e mais relaxado. E quando você fala, você tem que se permitir chegar no ponto que você quer. Então, se eu quero relaxar, não adianta eu falar, eu estou cada vez mais relaxado e eu ficar assim. Estou cada vez mais relaxado e vou soltando o corpo, deixando o meu corpo entrar no estado de relaxamento. Depois que eu relaxei, eu posso começar a me dar autossugestões. Que agora eu sou muito confiante. Eu sou muito forte. Eu faço tudo da melhor maneira. Se permita sentir a confiança que está dentro de você. Olha como eu sou incrível. E você pode se dar toda a autossugestão que você quiser. E repetir por diversas vezes. Quanto mais repetir, melhor vai ser. E quando você repetir isso, você sinta o que você está falando. O segredo da auto-hipnose é falar o que você quer e se permitir sentir aquilo que você está falando. Então, se eu quero sentir confiança, eu vou me permitir sentir confiança. Eu me permito sentir forte. Então, é um conjunto que, quando eu falo, eu sugestiono e eu confirmo, sentindo o que eu estou dizendo, eu potencializo aquela sugestão. Então, quando você entra no estado de hipnose e começa a se dar sugestão de relaxamento, por que eu disse? Que você é se permitir realmente, se entregar ao processo. Porque não adianta eu entrar no estado de hipnose e falar assim, olha só como eu estou relaxado. Eu estou todo duro aqui. Eu estou todo ereto aqui. Não. Se a intenção é relaxar, eu estou lá em auto-hipnose e eu começo. Eu estou relaxado, estou soltando o corpo, me permitindo entrar no estado mais profundo. Né? E a sua mente ela vai aprendendo a responder às suas sugestões. Pode ser que você faça isso de primeira e não aconteça nada. E você fale, nossa, mas eu não entrei no estado. Isso acontece. Mas com a prática, você fazendo isso todos os dias, a nossa mente ela também aprende por repetição. Você começa a mudar a forma... Oi, pode falar, doutor. O Charles, o que eu tenho comentado muito aqui, até em entrevistas de televisão, que o pessoal tem perguntado, é o seguinte. Bom, então, por que as pessoas estão tão ansiosas atualmente? Porque a gente não está sabendo lidar com a inteligência emocional. E o que eu observei é que, na verdade, é que a gente não vai adiantar muito para essa situação tentar acionar a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, que tem sido tão explorada nos livros de autoajuda até hoje em dia, ela pressupõe em que eu vou fazer uma troca. Então, assim, eu vou suportar uma coisa desconfortável agora, porque lá na frente eu vou ter um prêmio. Então, assim, eu vou suportar toda essa questão de comportamento mais isolado, de distanciamento social, por um tempo, porque lá na frente tudo isso vai passar e eu vou poder ser feliz de novo. E, na realidade, não é isso que é o cenário atual, vamos falar a verdade. O cenário atual é desafiador. Talvez esse momento ele não venha acontecer num dia específico do mês que vem marcado no calendário. Aliás, não é isso que vai acontecer mesmo, né? Então, é outro tipo de inteligência que a gente precisa acionar. Eu só vejo dois caminhos. É lógico, você vai ter que usar a inteligência emocional porque isso é bom e isso faz com que a gente tenha melhor resultado em tudo na vida. Mas só isso não basta. É a inteligência intrapessoal e a inteligência existencial. A inteligência existencial é essa conversa com a força criativa da natureza. Para quem tem religião, é conversar com Deus, é conversar com seus mentores, é permitir esse trânsito mental com o intangível, né? É deixar sua alma falar, né? E dar ouvidos a isso. E o intrapessoal é esse movimento de se autoconhecer e explorar os recursos que naturalmente a gente tem. Então, quando eu vejo você ensinando esses dois exercícios, isso nada mais é do que um ensinamento dessa energia, dessa inteligência intrapessoal. Então a gente fala para a pessoa, olha, aprenda a meditar, porque hoje a gente já sabe, tem evidência científica, tem trabalho bacana mostrando aí que o cérebro muda de verdade, não é que muda um jeitinho, ele muda o funcionamento.
ele fica com a córtex cerebral mais espessa em determinadas regiões, as sinapses ficam mais eficientes. Mas o indivíduo, quando vai meditar, muitas vezes ele tem dificuldade. Ele senta ali, começa a prestar atenção na respiração, não sabe direito se meditou ou se não meditou, e por fim, acabou. Quando a gente vai para a auto-hipnose, o que eu estou percebendo aqui que você está dizendo é um exercício constante. Não significa que a pessoa vai pegar o exercício que aprendeu com o Charles agora e vai fazer e vai ficar tranquilo depois do café da manhã, do almoço, ou depois que assistiu o jornal. É um processo de autoconhecimento. Então, vamos utilizar esses exercícios, mas entendendo que algumas pessoas já vão de cara já tirar o benefício disso, ou outras vão falar assim, acho que isso aqui não funciona. Não é bem assim. Você precisa persistir, dia a dia, aprendendo a lidar com essa situação. É por aí, né? É exatamente isso. Eu falo isso porque eu passei por isso no começo da hipnose. Eu passei por querer entrar em auto-hipnose e não me permitia. Por quê? O racional, por muitas vezes, ele quer a explicação de tudo. E dentro da hipnose, tem que desligar um pouco a racional e falar, peraí, eu vou me permitir a viver o momento, me permitir o que eu quero passar aqui agora. E toda vez que eu fazia um exercício como esse, eu fechava os olhos e eu falava assim, olha só, agora eu estou em auto-hipnose. O meu racional, na mesma hora, ele falava assim, não, você só está de olhos fechados. Tem nada de auto-hipnose acontecendo aí. Não me permitia, eu não me permitia me desligar para entrar nesse processo. E o que eu tive que fazer? Isso é uma dica que eu dou para as pessoas também. Cortou um pouquinho Oi? aqui a internet. Agora voltou. Tinha cortado um pouquinho Voltou? a internet. Voltou. Você estava dizendo o seguinte, você estava contando que no começo você mesmo experimentava essa dificuldade e até mesmo duvidava, né? Inconscientemente, E aos poucos por você mais foi que eu já aprendendo. sabia o que era hipnose, por mais que eu já sabia o que era hipnose, inconscientemente eu ainda estava duvidando daquilo, né? No começo, quando eu comecei a aprender. E quando eu fechava os olhos, eu fazia uma técnica como essa de auto-hipnose, a hora que eu falava, eu estou completamente relaxado, eu estou no estado de hipnose mais profundo. A minha mente racional falava, não, você não está em auto-hipnose coisa não, você só está de olhos fechados. Não está acontecendo nada aí. E por quê? Porque eu não estava realmente querendo voltar a minha atenção só para a técnica. Eu queria explicação, eu queria entender, eu queria saber muito mais do que só fechar os olhos. E a partir do momento que eu falei, eu vou deixar meu racional de lado e vou começar a sugestionar isso para mim, eu fechava os olhos, repetia a mesma coisa, falava, estou completamente relaxado, eu estou no estado de hipnose ainda mais profundo. O meu racional continuava. Não, você está só de olhos fechados, não tem nada acontecendo aí. Eu comecei a repetir várias vezes e comecei a mostrar para a minha mente que eu estava realmente em estado de hipnose. O que acontecia? Eu fechava os olhos, eu falava, agora eu relaxo 10 vezes mais. Eu começava a soltar o corpo. Relaxo 50 vezes mais e soltava o corpo. Estou mais e mais relaxado. Estou no estado mais profundo de hipnose. E eu ia me relaxando e soltando o meu corpo mesmo. E o que aconteceu? Doutor, eu não sei te dizer qual momento foi, mas de tanto eu repetir isso, o racional parou de questionar. Ele parou de questionar. E a partir daí eu comecei a fazer muitas mudanças dentro da minha vida. Eu já passei por síndrome do pânico, eu já tive toque, eu já tive muitas outras coisas que foram resolvidas assim, com hipnose. E sem tomar medicamento. Não cheguei a tomar medicamento. Sofri por 3 anos por toque, síndrome do pânico. E foi a autossugestão que ajudou muito. Claro que eu fiz terapia com hipnoterapeuta, mas é muito efetivo. Às vezes as pessoas falam, mas muda. Só que tem que ter permissão. Tem que querer mudar. Não é mágica, não vai acontecer no estalar de dedos. Você tem que ter permissão por você mesmo, né? Você tem que ter permissão por você mesmo, né? Porque aqui a gente está falando de auto-hipnose até. Esses 2 exercícios que você ensinou aqui brilhantemente são exercícios que, veja, ninguém vai entrar dentro da sua cabeça para fazer isso. Não. Você que vai se permitir, ou não, né? Ou seja, ou você topa a brincadeira, ou você mesmo não topa, né? Exatamente isso. Agora você falou uma coisa interessante. Você chegou a ter transtorno obsessivo compulsivo e síndrome do pânico. Bom, quem já teve crises de pânico sabe que é uma coisa terrível. Você não tem dúvida, você sabe que você vai morrer naquele instante, né? É um desconforto, assim,
desproporcional. Da mesma forma que vem, vai embora, e você fala, gente, como é que você pode explicar isso? Quer dizer, do ponto de vista neurológico, a gente explica, né? Tem um desbalanço ali em pelo menos 3 pontos ou 3 circuitos diferentes que envolvem atenção, envolve o sistema de alerta, envolve tudo que descarrega neurotransmissor relacionado com... Mas na prática, para a pessoa aqui, o que passa na tela mental dela do consciente é que, nossa, vai dar ruim e eu tenho certeza que eu vou, talvez, passar dessa aqui para uma melhor, porque a situação é complicada. E você conseguiu, de alguma forma, controlar isso e se libertar desse problema através da hipnose e aplicando a auto-hipnose. Com certeza, aplicando a auto-hipnose. Para falar que eu nunca tomei nada, eu tomava, quando eu tive isso, quando eu tive a primeira vez que eu tive síndrome do pânico, né, que despertou a síndrome do pânico, eu tomava aqueles florais, sabe? De que pingado debaixo da língua. Eu tomava aquilo que também floral não deixa... Floral de bar, né? Exatamente, floral de bar. Mas tudo foi autossugestão, tudo foi realmente se permitir a mudança, fazer com que a sua mente entenda que você não está em alerta todas as horas, porque quando você tem síndrome do pânico, né, o cérebro ele emite um alerta de perigo ali. E talvez eu estou aqui sentado, igual nós estamos conversando aqui, e por algum gatilho, alguma coisa que aconteça, a minha mente, o cérebro entra em alerta. E você começa a sentir, aí começa pelo suor da mão, começou o suor da mão, nossa, já estou sentindo o suor das mãos. Aí já começa a sentir todos os outros sintomas e vai potencializando aquilo, até você chegar no estado que realmente parece que você vai ter um ataque cardíaco. E era isso que eu tive. Tive muito isso. Fiz N exames de coração para poder ver na época, porque eu não aceitava que aquilo estava acontecendo. A partir do momento que eu aceitei que eu tinha um problema como síndrome do pânico, eu falei, peraí, da mesma forma que isso veio, ele vai. Né? E nunca me permiti tomar nenhum tipo de medicamento. O que eu fazia, além de usar auto-hipnose, era praticar exercício físico, que foi que me ajudou muito também nesse momento que eu tive essas crises. Cara, só quem tem sabe o que é. Agora isso aí, Charles, é o seguinte, durante a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, um número incrível de neurotransmissores é liberado e os circuitos mais diferentes são estimulados. Então, sem sombra de dúvida, se você simplesmente ali der remédio para os pacientes, o efeito vai ser limitado. A atividade física regular, ela coloca o nosso cérebro em alinhamento com o nosso corpo físico e é um caminho interessante. Agora, olha só, tem uma pergunta aqui da Sofia Mentes que eu acho que é bem interessante frente a esses exercícios bem legais de auto-hipnose que você ensinou. Ela fala o seguinte, ó, tem algum jeito específico para encerrar a auto-hipnose? Porque quando você nos ensinou que uma das formas, né, eu coloco o globo ocular para cima durante 1 minuto e a hora que ele começa a pesar e tende a fechar, você utiliza aquele momento como uma forma de você entrar no sugestionamento, por quanto tempo isso vai durar? Ou como que eu posso fazer para, de repente, tirar a necessidade disso ou não? Como funciona isso? A necessidade de eu fazer esse movimento todas as vezes? Não. Assim, eu entrei nessa auto-hipnose. E estou aqui passando comandos positivos, comandos que são relevantes para mim e fazem sentido, né? E que eu estou desejando por algum motivo. Quando que eu boto um ponto final no exercício? Existe algum rito, algum gesto, alguma coisa que eu preciso fazer ao contrário, ou simplesmente eu abro o olho e está tudo certo? Simplesmente abre o olho e vai aproveitar o dia, a noite, dependendo do horário que você faz. Não tem um comando para despertar. O estado de hipnose ele é natural. Você só faz com que a sua mente se abra a acessar esse estado, né? Mas para despertar, para sair do transe, ou para sair desse estado que você está, é só abrir os olhos. Só abrir os olhos normal e continuar a vida. Agora, você só vai abrir os olhos a partir do momento que você já sentiu que aquilo que você foi buscar já aconteceu. Aí você pode abrir os olhos. Se não aconteceu ainda, vai fazendo uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, que vai acontecer também. A repetição, o se permitir praticar mais vezes. Como você falou da outras vezes aí, tem pessoas que já entram e já aproveitam e já flui naturalmente para ela ali na hora. E vai ter pessoas que vai ter que fazer mais vezes. E é normal. Não é que uma é diferente da outra, não.
é que talvez a pessoa está num momento melhor, talvez ela está de uma forma melhor, que está mais aberta a isso, mas todo mundo consegue mudar e alterar essas sugestões de acordo com as suas vontades próprias. Agora, assim, a Moonwalker estava perguntando aqui, Charles, tem algum problema se a pessoa estiver sozinha em casa, ela pode fazer a auto-hipnose sozinha? Ou ela precisa estar com alguém perto? Eu acho que as pessoas têm muito na imaginação isso, né? Que vai entrar em transe, vai cair na janela, ou que vai fazer uma besteira ali. Não tem nada a ver, né? Não, pode fazer, é totalmente seguro você fazer auto-hipnose em qualquer lugar. Eu já cheguei a fazer auto-hipnose quando eu estava em fila de banco. Tava tão nervoso que a fila estava longa. Peraí, vou fazer uma auto-hipnose, fechava o olho ali rapidinho, fico calmo, tranquilo, que isso aqui é totalmente normal, eu não vou ficar mais nervoso com isso. Eu fazia em fila de banco, fazia em qualquer lugar, não tem perigo. Tá? Você abre os olhos, é como se você estivesse fechando os olhos só para imaginar. A sensação da auto-hipnose é essa. Você fechar os olhos e está imaginando algo. E sentir esse algo que você está imaginando. Isso você vai sentir que é uma auto-hipnose. E você está consciente o tempo inteiro. As pessoas têm dúvida muito justamente porque criaram algo muito forte no estado de hipnose. Eu vou entrar em transe. Dá a impressão que a pessoa vai para algum outro lugar, né? Dá a impressão que ela vai ficar inconsciente, dá a impressão que vai acontecer algo mágico aqui agora. Peraí, aconteceu isso, eu estou em transe. E não, é totalmente natural. Não vai acontecer nada de diferente. Você vai continuar escutando tudo ao seu redor, ouvindo tudo que está acontecendo, respirando normal, seu corpo normal. Simplesmente você vai estar num estado de relaxamento mais profundo, onde te permite dar autossugestões para que essas sugestões sejam aceitas de uma melhor maneira e mais rápida. Mas não é nada além, não. Pode experimentar. Você que está assistindo aqui a live conosco, repita essas técnicas, porque você vai usufruir muito dos benefícios que ela tem para você. Olha só, Charles Bueno hoje esteve com a gente aqui no Corona Sem Neuro. Ô Charles, tá dando já 1 hora aqui, eu acho que a gente acabou tendo uma conversa hipnótica aí, porque a gente não viu o tempo passar. Verdade. Eu vou agradecer muito você, porque assim, essa conversa foi incrível, ela vem de acordo justamente com a nossa forma de pensar, de ensinar para as pessoas, ou despertar um olhar diferente para a vida, sabe? Deixando de lado algumas coisas e fatos que empurram o nosso astral lá para baixo. Esses 2 exercícios que você ensinou são incríveis, são bárbaros mesmo. E, bom, enfim, agora a gente fica em conexão aqui, as pessoas vão seguir você também aí na sua conta do Instagram, a gente vai depois disponibilizar isso aqui no YouTube. E eu só tenho a te agradecer, viu? Porque eu sou um fã da neurociência aplicada, você sabe muito bem disso, e eu acho que assim, a gente não pode ter preconceito. Em pleno século XXI, a gente está passando por uma pandemia e todos os recursos possíveis e imaginários eles precisam ser utilizados. E quando a gente fala de saúde mental, são todos mesmo. Então, da mesma forma que a gente toma um comprimido, muitas vezes, confiando cegamente no que está sendo dito para a gente, né? Eu estou falando aqui de remédio para a questão da saúde mental. Por que não se permitir entender algo que sempre acompanhou o ser humano na história da humanidade, né? Que é a hipnose. Então, muito obrigado, viu? E, enfim, queria que você falasse as últimas palavras aí antes da gente se despedir, porque realmente essa live foi incrível. Primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com esse monte, né, na verdade, esse público imenso que te acompanha também, esse trabalho incrível. E realmente aquela questão, uma corrente, espalhar para as pessoas, utilizar algo que é dela, que ela vai usufruir para o seu bem próprio, isso não tem preço, né? E como você falou, isso fica disponível para todas as pessoas que acompanham você no YouTube, no canal. Também vou replicar isso para que possa ajudar mais e mais pessoas nessa corrente. Mais uma vez agradeço você, todo mundo que está aqui presente na live e sem dúvida nenhuma, usufruam disso, porque isso é um poder seu, meu, de todo mundo que está aqui e só vai causar bem. E quanto mais praticar, melhor você vai ficar. Obrigado, doutor. Um grande abraço para você pela sua oportunidade incrível. Grande abraço. Muito obrigado, viu? Uma boa noite, Charles. Obrigado. Boa noite. Até mais. Olha só, pessoal, e a gente está chegando ao fim aqui de mais uma live do Corona Sem Neura. Hoje a gente recebeu o Charles Bueno, falamos sobre auto-hipnose e como a gente pode utilizar esse recurso para passar a quarentena com tranquilidade. Eu queria agradecer a audiência, agradecer
a participação de todos vocês, muitas perguntas aqui chegando. A gente tenta responder todas, mas eu gosto muito que você esteja aqui junto com a gente, porque esse ambiente é um ambiente que a gente destinou para você mesmo, sabe? Que está buscando uma informação diferenciada, que está querendo entender um pouquinho melhor de como fazer para cuidar da sua vida com mais saúde, com mais tranquilidade e, principalmente, para passar por essa pandemia sem neura, né? Corona sem neura, tá bom? Um beijo no coração de vocês e amanhã tem mais. Tchau, boa noite.